Bem, amigos, hoje se encerra uma longa saga aqui no canal. Foram 3 vídeos acompanhados de 3 temporadas, juntando 25 episódios no total. Para poder presentear todos vocês, eu estou trazendo a série completa em formato de filme, e as divisões vão estar aparecendo na tela para melhor entendimento. Para que no finalzinho do terceiro vídeo eu traga com exclusividade as 2 últimas aventuras da nossa trupe favorita de psicólogos psicopatas. Dito isso, eu espero que gostem tanto quanto eu do que vem a seguir. Confesso que é uma despedida meio difícil, até porque Smiley Friends foi meu desenho favorito e um desenho que eu genuinamente gostei de trazer pra cá. E senti que as análises zoeiras até eram mais legítimas comparadas ao bom viral que foi o vídeo da Luna e os episódios especiais do Backyardigans. Bem, já sabe o que fazer, considere deixar o seu like para ajudar o canal na divulgação, se inscreva no canal caso queira receber mais uploads como esse, comentem e compartilhem com o povo para poder esse humilde canal alcançar mais pessoas. E caso queira ajudar financeiramente com o projeto, considere escanear esse QR Code ou acessar o link do comentário fixado, onde o mesmo tem a minha vaquinha do LivePix. Qualquer real é extremamente válido para esse projeto. Dito isso, sentem-se em seus sofás, ou onde quer que esteja, e tenham um ótimo filme. O episódio começa com nossos parças, Charlison e Pimpinela, assistindo um programa bem estranho, enquanto Alanzoca está atrás procurando a solução para seu PC parar de dar tela azul. Os dois então são chamados na sala do chefão, que ordena eles a ir fazer o meliante que acabou de ter a sua conta do YouTube hackeada, tirar de um sorrisão no rosto. Salve. What's up, man? What's happening, big guy? What's up with the gun? Nada, eu só estive aqui revirado no pó para poder recuperar a minha conta desses hackers de merda. Oh, you need to do that, man. Why don't you just put the gun down, buddy? Eu preciso recuperar essa conta, é o que eu mais quero que seja feito. Se eu não conseguir, vocês vão ter espaguete hoje pro jantar. Pim, can I talk to you for a second? Escuta, mano Pimpinela, eu sei que esse é um trampo do cacete que o chefe faz a gente passar, mas eu só acho que esse cara aí já tá bitolado das ideias. É claro que ele não vai parar com isso, porque a gente simplesmente não deixa ele aqui e vê no que vai dar. Nada disso, o filho abandonado do Richarlison. Ele precisa muito da nossa ajuda neste exato momento. Não vamos simplesmente dar as costas só porque você não teve apoio dos pais na infância. Vai tomar no Pimpis. Então Alanzoca está procurando alguns parafusos que seu PC necessitava naquele momento, e então ele pergunta para o Grip se ele viu alguma dessas peças do computador, coisa que ele não encontra, e decide ir dar um passeio nas cavernas do Minecraft. Charlison e Pimpinela então vão para a casa da família do Pimpinela, que tá com cara de ser uma grande família muito bem estruturada, não é mesmo? Calem a boca, seus jumentos, eu tô tentando assistir o Globo Rural. Adalberto, vem aqui e senta na mesa, já que faz muito tempo que seu filho não vem aqui em casa. Porque você não vai genuinamente se f***. Eu fiquei hoje 8 horas, trabalhando na escala 6x1 e eu tô cansado para c****. Não manda eu me f***, sua f***dinho de merda. Essa família é muito unida! Os dois então decidem chamar ele para um balezinho dentro de casa, para poder fazer o nosso caro amigo Edmundo fazer uns amigos na festa. Porém, o resultado é esse. Hello there, I'm Pim. Would you like to be our friend? Whoa! What the f, dude? Don't touch me! Dude, what the f? Why are you f***ing here, man? You're so old. Where's your wife? Go home to your family, dude. Meio irônico isso vir de um cara que aparenta ser mais velho que o Mano Pim, não é mesmo? Os psicólogos ambulantes então vão para um maravilhoso parque chamado Terra do Dave, onde tudo gira em torno do mago dos games mais amado do Brasil. A cena corta para Alanzoca, indo atrás de sua preciosa peça para poder turbinar o seu computador. Então ele achou um ser bizarro com a sua placa da Nvidia, e depois de uma longa cena de perseguição, ele acaba abrindo um saco cheio dessas criaturas surreais. Após uma longa sessão de diversão coletiva, Charlison e Pimpinela veem se Edmundo ficou feliz com todo esse passeio. Edmundo então solta uma reflexão intensa e existencialista. That's exactly it. Are the best parts of life really just finding momentary distractions to keep yourself busy so you don't think about the harsh realities of life for a second? I can ride roller coasters, meet new friends, and spend time with my family all day long. It doesn't change the fact that the sun is just gonna explode. And all this was for nothing. E não satisfeito, o Charlison solta essa em seguida. Yeah, no, I didn't think so. Okay, well, let's go back to the office. We just need you to sign some paperwork that says we failed to make you smile. And then you can, do what you gotta do and all that. Okay. Babaca, ele é babaca. Pensa que é f*** e muito se acha. Charlison e Edmundo então vão para o escritório, que tá todo f***ido pelos bichos que o Alanzoca libertou. Com isso, Edmundo arruma uma solução com a arma que ele está usando. Eita f, agora f***eu, filha da f***. Após esse incidente, Edmundo mudou completamente de vida, e agora dedica a sua vida indo atrás de sonegadores de impostos. Jesus Christ, what is that?
What is that? I don't know. Alan, What? grab it. Grab it. I'm not gonna grab that. Grab it now. You grab it. Get it now. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Charleston e Pimpinela estão assistindo a um noticiário que diz que seu artista favorito, MC Sapão, está sendo cancelado por jogar uma taça de vidro na cara de um fã. Incrédulo com isso, Charleston então decide ir ajudá-lo por recomendação do chefão. You know what, Mr. Boss? You sound kind of crazy sometimes, but I think I like that idea. É dia de testes de substituição, então aparecem alguns participantes para poder ser o novo cover do MC Sapão. O vencedor do concurso seria o nosso amigo Gripe, que venceu cantando apenas um rap para testar a voz do MC Sapão. Com isso, o dono da gravadora manda todo mundo pro olho da rua. Um esquizo é um termo para uma pessoa que sofre com alguma doença mental, geralmente esquizofrenia. A duplinha do Balacobaco então vai até a grande mansão do Sapão, e lá eles descobrem que o cara tem praticamente a vida que todo influencer de Instagram tem. Eles então decidem como vão poder ajudar o MC Sapão a poder voltar a cantar nos palcos. Eles tentam praticamente de tudo para fazer isso ser possível. E eis aqui os resultados. Hey, no, come on. Let go of him, Mr. Frog. Let go Bad of him. optics, man. Bad optics. That was really bad. Agora é com vocês um pequeno tutorial de como acalmar o seu funcionário. Eu vou deixar as duas dublagens para captar as diferenças entre elas. This new episode without Mr. Frog's involvement is projected to get 200 million viewers. That's more viewers than the MASH finale clip. You don't want to ruin your career like Mr. Frog in front of all those people, do you? Great! See you tomorrow morning for the big shoot. Esse novo episódio, sem a participação do Sr. Sapo, está projetado para alcançar 200 milhões de espectadores. Isso é mais gente do que a final da Copa, Glep. Você não quer estragar sua carreira como o Sr. Sapo na frente de todas essas pessoas, quer? Ótimo! Te vejo amanhã cedo para a filmagem. Durante a gravação, o pobre Gripe acaba sofrendo muita violência do produtor. Enquanto isso, o MC Sapão está conversando com Charleston e Pimpinela sobre o seu futuro. O produtor acredita estar abalando com o MC Sapão cover, mas os ouvintes odeiam isso e acabam vaiando o rap do Gripe. O verdadeiro MC Sapão então aparece e acaba se redimindo com o público, enquanto o produtor... O que caralhos acabou de acontecer, Charleston? Eu adoraria responder essa pergunta, Pimpis, mas eu também não entendi nenhuma. Em suma, MC Sapão voltou ao seu auge e conseguiu até o posto de músico mais rico de todo o planeta Terra. Hello. It's Smallmoo! Cala a boca! O dia começa com Pimpinela comendo um belo café da manhã natural. Um sucrilhos muito energizado. Paga nós empresas de cereal. Charleston então aparece na sala. E a sua expressão facial representa a expressão de todo mundo que trabalha de CLT. A Lanzoca então avisa ao Pimpinela que ele na verdade está comendo um punhado de minhocas, ao invés do seu belo cereal matinal. Tu é cego! O chefe então chega todo cheirado no crack. Atende o telefone que nem noia e avisa aos milhinguidos que eles vão ter que ajudar um carinha com uma situação profunda. Antes que o caba desp*** de vez. Os dois carinhas então entram em um quarto de um investidor de criptomoedas, que não faz nada a não ser olhar o gráfico da sua moeda favorita subir. Only then. Excuse me, heavens. Will women be attracted to you? Pimpinela então chega em uma cafeteria e diz uma coisa que é icônica para todo mundo. Quero café! A garota da cafeteria então chama o Mano Pinto para sair com ela, que faz ele vomitar no chão da loja. Me lembrou essa cena do desenho Parque Sul, quando a menina foi beijar o Stan Lee e ele fez isso com a menina. Charleston e o nosso amigo investidor Paulo vão para uma loja de roupas para mudar o estilo do cara, que tá todo lascado. How do I look, yellow man? You look like you're about to tell your friend not to come to school tomorrow, man. Olha, gente, eu adoraria explicar o contexto dessa piada, mas como recentemente o canal tomou um strike por conta dessa bosta, é melhor a gente deixar de lado, né? Enfim, de volta pro vídeo. Charleston então leva Paulo para ganhar um novo visual, porém o único visual que ele ganhou foi de pura suculência, tanto é que arrancaram até um pedaço dele. Charleston então fica p*** e decide que vai resolver isso em um instante. Os dois então vão para a academia e Charleston tenta deixar o cara na estrutura ideal para um homem. Pena que o nosso caro amigo Charleston não segue a mesma referência que ele quer apresentar. Pimpinela então acaba ficando com sono e acaba tendo um sonho bem profundo e romântico. Charleston então liga pro Pimpinela. Fala, mano, Charles. Pimpinela, cadê você, meu amigo? Tamo aqui por horas te esperando. Foi mal, mano. Eu tava aqui deitado pensando na vida e acabei dormindo. Tu é um vagabundo do caramba mesmo, hein, cara? Levanta o rego dessa cama e vem aqui na academia buscar a gente. Enfim. Tinha o quê?
Sim, perguntou alguma coisa. Pimpinela então encontra a mulher da cafeteria, enquanto Charlison e o Paulo estão bebendo para caramba no fundo, bebendo macarrão num copo, algo que existe sim na vida real, porém é algo digamos exótico. God damn, Shrimp, you're just like, man. And I ain't even trying to be offensive or nothing like that, but I don't know how you had a girlfriend in the first place. That is why I do not even bother. No, yeah, I know. What I'm just saying, you're just like really, really. I genuinely feel bad. It's not even your fault, man. You're just a shrimp. You was born like that. You was born like that. You was born a shrimp. You can't even. It's your nature. É por isso que eu gosto do Charlison. Ele parece realmente uma pessoa da vida real. No início te xinga, mas depois te consola. Personagens de muitas dimensões, não é mesmo? Charlison então encontra a Pimpinela, ao lado da mulher que ele chamou para sair. Os dois acabam tendo um pequeno desentendimento. E no final, o investidor acaba ficando com a mulher que o Pimps chamou para sair. O episódio começa com um investigador aleatório chamado Naldo. Naldo estava em busca de um pouco de entretenimento, então ele se isola em um beco escuro e começa a falar com uma câmera inexistente. Um esquilo. É Halloween na empresa dos milinguidos. Todo mundo tá fantasiado, menos o Charlison, que dá um motivo pelo qual não está participando da festa. Listen, I've seen way too many people get their careers ruined over all the Halloween costumes. I'm not doing it. Dude, FacePaint gets people in way more trouble than anything else. I mean, I have no idea what's going to be offensive in 10 years. E após o Pimpinela acertar o Alanzoca com um tiro de bolinha, o chefe chama o Pimpas para dar uma pequena volta lá fora, mas antes tem que ter aquela traumatizada de leve no amiguinho, não é? One more thing. Whatever you do, don't go beyond the rickety bridge. Because you'll get lost! Filho da Mas mesmo assim, Pimpinela continua andando tranquilamente pela floresta. O mano Pimps não tá nem aí para nada. Pimpinela então adentra a grande floresta, apenas para pegar alguns gravetos. Porém, acaba chovendo só um pouquinho, e o Pimpas acaba caindo para caramba e acaba caindo no lago, quase se afogando. Ele então adentra em uma casa, e vocês já sabem o que vou dizer após essa cena. Yeah, right there is where my exotic wife will sit and knit me beautiful quilts. Hello, wifey. Hello, Pip. I do love you. And that's where the younglings will sit and go wild with fun. Hello, my baby. Hello, Diddy Bib. Hello, Diddy Bib. Hello, Diddy Bib. Hello, Farmy. Run, Diddy Bib. Run, Diddy Bib. Run, Diddy Bib. You'll never escape. You're gonna die here, Pimpa! Pimpinela então começou a correr de uma sombra que tá perseguindo ele. Depois essa sombra revela-se ser um bicho bem esquisito, que ficou indo atrás do Pimpas até a empresa dos milinguidos, até que de repente... Whoa! Is that blackface, dude? No. This isn't blackface. I'm an actual demon. Get the f out, man. E depois dessa cena bastante agradável aos vossos olhos, o Naldo deixa o muro e vai embora apenas de cueca para lugar nenhum. O episódio começa com Pimpinela comentando com Charlison sobre o que ele achou do filme que eles acabaram de assistir, com Charlison dando uma de crítico de cinema e metendo o para a opinião alheia. Charlison e Pimps então vão para uma lanchonete que o Charlison frequentava quando era mais novo. Lá dentro, ele acaba arrumando treta com o caixa do estabelecimento. Português, filho da p***! Charlison então solicita para conversar com o gerente do estabelecimento, até que... Charlison e Pimpinela então fazem uma investigação severa para descobrir quem matou o seu Raimundo, e com isso ele dá uma SWAT em busca de um hacker secreto que roubou 1 centavo de cada conta dos bancos. And none of you are leaving until we solve this. Meu Deus, tu é mongoloide, mano. Pimpa então vai investigar o primeiro suspeito, o Senhor Menstruação, que não sabe bem o que dizer, e acaba finalizando seu depoimento dessa forma com o Pimpas. Então ele é? Então Charlison está na sala de interrogatório e acaba confrontando dois sobre a maconha escondida na loja, com os noias do local, entregando as drogas que esse cara escondia. Pimpinela então investiga o Senhor Mauro, um copo ambulante de 50 anos de idade, que tem problemas com alcoolismo. Charlison então vai investigar a senhorita Juraildes, que conta o que fez com o dono do estabelecimento, que eu não posso contar, pois tenho medo do YouTube do vídeo. No final a Jura ainda tenta dar em cima do nosso amigo Charlison, que é impedido pelo Pimpas no final de tudo. É isso, Pimpas. Primeiro a investigação, depois a relação. Os dois então não têm muita ideia de quem seja, e acabam adentrando no escritório do seu Raimundo, onde lá descobrem um covil secreto, onde ele ia para cheirar pão nos tempos vagos. Lá eles encontram o ovo que o Faustão falou que destruiu. Você destruiu o meu ovo! Ele então acaba contando uma história que não é tão relevante para esse vídeo, e acaba indo de uma fita VHS é encontrada. Então agora vamos ter detalhes sobre quem fez a merda. How many
people killed this guy. No final todos descobrem que ele na verdade acabou morrendo de tanto se entupir de lanche. E após isso todo mundo despiroca e acaba causando um apocalipse na cidade. It's what the egg wanted, Alan. You know what's messed up? He probably tastes even better right now than he did before. You know, what do they taste like? I've never tried a century egg before. Really? Okay, you have to try it at least once. Tá todo mundo jogando videogame, enquanto o Charlison estava reclamando de umas dores de cabeça, por conta que tinha alguns a***ados ouvindo música alta durante a noite toda do lado da casa dele. Então do nada, aparecem dois carinhas, tocando vuvuzela alto para cacete, e acaba assustando o nosso amigo. Então os nossos colegas vão para o adorável reino de tão distante. Inclusive o logo desse episódio é muito semelhante ao logo do filme KKKK. Enquanto os dois estão caminhando, um bando de safado tenta passar a perna nos dois de qualquer forma. Boa tarde, nobres cavalheiros. Eu vim aqui pedir para que vocês acessem essa nova plataforma para poder ganhar um dinheirinho. Não. Boa tarde. Você acaba de ser patrocinado por uma empresa para poder testar o nosso novo jogo. Te mando por e-mail. Não. Olá, caro senhor. Você poderia me ajudar com uma quantia considerável de dinheiro? Eu sou um ator de cinema, mas o dinheiro acabou todo. Não, cara. Que merda. Isso não é o cara que nos dá golpe, é apenas um alien, tem. Então o Pimpinela conta de como foi a sua primeira vez indo na floresta dos golpes com seu pai. E essa piada que ficou em sexto lugar. O chapéu do Charlison então foi levado por uma torcedora do Flamengo. E durante a perseguição, os dois acabaram sendo capturados em um caldeirão. E após uma speedrun de como picotar legumes muito bem, um ex-picareta aparece e acaba botando a bruxa para voar sem a sua vassoura. Tá parecendo os erros da antiga versão de One Piece, onde o Luffy fica correndo no ar do nada kkkk. Os três então voltam para a floresta dos golpistas. E o nosso amigo que vou chamar de Marlon está com uma caixa misteriosa nas mãos que ele vai oferecer para alguém em troca de alguns cascalhos. O Marlon então tem uma profecia de que o Charlison é na verdade o antigo God of War. E então ele começa a dar uma de Indiana Jones, vivendo aventuras como se não houvesse o amanhã. Pimpinela então fica puto com o Charlison. E os dois começam a ter aquela leve briga de trocação sincera sem perder a amizade. O Pimpa então fica cheiradão e tenta roubar o presente secreto do Marlon de qualquer custo, o que acaba fazendo nosso amigo Marlon entrar na zaga do timão. Os dois então entram para o castelo do reino de tão distante, e lá dentro eles descobrem que o Marlon era um lunático do caralho, daqueles que reforça até hoje que a Terra é plana, ou que acredita no misterioso reino de Agartha. Para dançar isso aqui é E após isso a princesa começa a sorrir, como se nada estivesse acontecendo ao seu redor. Charlie, are you okay? Oh, I think it's because he drunk a green potion from a stranger. I don't think it's because of the potion I drank. I think it's just because of allergies. That is not allergies, Charlie. I think we need to call someone. O episódio começa com os nossos queridos amigos, sentados na mesa da empresa. Então o Charlison avisa que os portugueses estão chegando na cidade para roubar os pertences do país. Os dois então saem para fora, e descobrem que chegaram uns novos forasteiros na cidade, chamados Bru e Granizo, que acabam tirando uma com a cara dos dois. Ora, se não são os trouxas da rua ao lado. Nós vamos acabar com o seu reinado, e depois iremos defecar em seus túmulos. Defecar o c****, seu filho de uma p***, é para encher os corpos desses arrombados de merda, até o último centímetro da p*** de seus corpos. Os dois então decidem falar com o chefe cearense deles, que chegou uma nova empresa no pedaço, que estava preparada para acabar com eles. E percebe-se que o chefe tá dando muita bola para a situação. O chefe então diz que vai ficar tudo suave, e que ele vai resolver no diálogo. Com isso, o Pimpas então decide sair despiadadamente, para ajudar outras pessoas por aí a dar um sorriso, mais icônico que o do sorriso Ronaldo. Charlison e Pimps então acabam entrando em uma boca de fumo, e acabam encontrando com um veio aidético desnutrido, que tem um sonho de ser um cantor de trap atual. Ele então diz que ele já encontrou com os dois antes, e eles tinham dito que a música dele era um estrume completo. E após isso, os dois quase acabam morrendo alvejado, por conta deles. Os dois então acabam encontrando mais uma pessoa, que disse que também já havia encontrado com eles dois, e acabaram falando que a sua doença mental era irreversível, e que ele teria que suportar esse fato até o dia que ele deixar o plano terrestre. E após isso, mais uma vez os dois quase morrem de pipoco no toba. No caminho eles encontram um Neandertal, sentado no meio de uma caixa de areia, aos prantos por não conseguir vender jogos piratas por conta de um processo judicial reivindicado pelas empresas donas dos jogos. Eles então auxiliam o pobre comerciante a não desistir de continuar vendendo jogos piratas, mas o Gril e o Granizo acabam chegando, e desmotivando ainda mais o comerciante, dizendo que não importa o que ele fizesse, ele iria ir à falência de qualquer forma. That's true. That's like 100%. Everything you said was true. It's all gonna be gone. O chefe então está em reunião com outros engravatados salafrários, e estão decidindo qual o procedimento que vai ser tomado para o futuro da empresa. Mas na verdade, era apenas um fruto da mente insana e perturbada dele. E não vou fazer a mesma piadinha daquele áudio de novo, mas eu tenho certeza que esse homem vê homens afro-americanos que brilhavam no escuro. O chefe então, depois de muitas horas refletindo consigo mesmo sobre como vai resolver a situação, ele escolhe resolver as coisas de maneira totalmente civilizada. Os dois garotos então chegam até uma enorme multidão, onde o Gril e o Granizo começam a tentar depreciar toda
existência existente desse humilde planeta e mostra imagens zoadas a respeito da humanidade. Is this really supposed to be? I mean, I've seen way worse stuff than this on the internet. O chefe então chega na frente da confusão e todo aquele estradalhaço causado pelo grilo acaba com um pequeno acidente acontecendo na frente de todo mundo. O chefe então fica tentando acalmar o Grilas, que no fim acaba sorrindo e vendo que toda aquela coisa que ele pregava era uma babaquice. E no fim eles acabaram vivendo um dia após o outro e nada de ruim aconteceu no meio do... Charlie, what was that? What just happened? Oh, the Renaissance men came into town finally. I literally told you at the beginning the Renaissance men were coming into town. You didn't believe me. Well, so you knew they were going to come and kill Criminali with arrows and stuff? No, I didn't know that was going to happen. Who are the Renaissance men? I don't know what that means, because that's not Renaissance. But that's not. They don't look like Renaissance men. What? I literally like don't know. Completely different era. I'm literally telling you the extent of my knowledge. I knew that the Renaissance men were coming into town. That's it. Okay. Yeah. So. É noite de Natal, e toda a galera da empresa está em clima festivo para a celebração, menos o Charlison, que está usando a genuína arte de ligar o e está apenas passando o dia jogando no seu PC da positivo de R$400. A mando do patrão, os funcionários acabam indo lá fora pegar um pinheiro, e no meio do caminho, o clima verdadeiro do pós-Natal se manifesta. Realmente, realista demais. Então finalmente, eles chegam onde tinha que chegar. Então Charlison decide ter um ato altruísta para se redimir, mesmo soltando os cachorros para cima de seus próprios amigos. Até que repentinamente... Charlison então acorda e percebe que ele tá no Rio de Janeiro, que tá igual aquela música. Sou eu, bola de fogo, e o calor tá de matar. Lá ele vê que vai ter um companheiro muito formidável na sua jornada para o acompanhar. Dude, if you do that again, I'm gonna punch you. I'm not kidding. Ele depois descobre que na verdade está em Santa Catarina, na cidade de Urupema, e decide sair por aí para procurar uma pessoa que os Manolo atrás estavam atrás. E depois de uma cantoria mais longa do que Corre Gabriel a 2, o Charlison finalmente está quase no longo do caminho. Dude, I warned you. I said I was gonna do that if you did that again. Charlison então perambula pelo lugar, e ele percebe que tá todo mundo muito fudido, do tipo, muito fudido mesmo. Charlison então chega em frente a um portão, e diz que está por lá apenas para fazer o seu trabalho desde o começo. Lá dentro, ele se encontra com Zé Bostão, que foi derrotado por 2 canecas há um tempo atrás. Enquanto Charlison está conversando com Zé Bosta, do nada um entregador do iFood aparece e entrega o lanche do cliente civilmente. Diferente desse cidadão, Charlison então alerta que ele deveria tomar cuidado, e fugir desses ciclos repetitivos, e começar a assistir os vídeos do Reneto Carícias, para poder entrar naquele shape. Charlison então foi preso pelos bacoris do lugar, e levando até um socão na cara daquele cara que ele tinha batido. Com isso, o Boston começa a sorrir, mas não deixa o Charlison ir embora. Isso que eu considero uma baita de ingratidão. Ele então é salvo graças a um milagre, e em seguida arremessado como um foguete prestes a explodir. E então chegamos no funeral de Charlison, onde todos estão muito abalados com a sua partida, até que do nada ele revive repentinamente, e passa por uma puta saia justa. That is how Charlie got his groove back. The end. Oh, that was a wonderful story, Grandfather Gleb. But did all of that really happen? Yep. Hell is actually real, and Christianity was right all along. Sorry. Oh. Merry Christmas, everyone! Enfim, esse foi o vídeo, pessoal. Opa, calma lá, parça. Você não tá esquecendo nada, não. Do que você tá falando, cara? Já acabamos todos os episódios da primeira temporada do desenho. Não, seu burro. Falta mais um episódio ainda. O episódio onde os milinguidos vão para o nosso país. Ops, eu já ia me esquecendo. Rebobinando a fita. Smiling Friends vão para o Brasil! E então os milinguidos finalmente estão de férias, e decidem passar sua estadia no país do futebol, e também dos impostos. Os amigos então ficam falando umas groselhas no meio do caminho, até que eles acabam tendo alguns problemas, porque o Pimpas esqueceu de pagar a estadia do local. Vai lavar pratos durante muitos dias. A dona então pergunta se eles vão querer alguma coisa para comer, com Charlison dando uma de Pelé e respondendo: não. Discussão para cá, discussão para lá. Charlison quase é roubado por um picareta do local. Eles então vão para sua mesa e começam a esperar pela comida e drogas que irão receber. E os amigos começam a brigar de novo. É um episódio bem arrastado de analisar. A comida chega, e os milinguidos ligam para o chefe para falar que foi tudo pro caralho. E no final de tudo eles acabam desistindo da sua estadia, mesmo tendo chegado no primeiro dia. Charlison e Pimpinela estão jogando conversa fora sobre como foi as férias passadas recentemente no Rio de Janeiro, e também falando umas merdas aleatórias que aconteceram recentemente. E aí, mano, Charles, foi o maior raué lá no Rio de Janeiro, né? KKKK, nem me fale, mano. Pera, por que cara você tá com uma voz diferente agora, mano? Ah é, eu esqueci de te falar que o dublador antigo sofreu baixa, por conta do criador não ter conseguido pagar o cash do cara. Vai demorar um pouco até eu me acostumar com uma voz que parece de um cara que acabou de cheirar muito pó branco de farinha. Pelo menos se eu não tenho uma voz de alguém que acabou de fumar muita maconha, né, kkkk. Os dois babacas então acham um morador de rua que tava passando necessidades com o banco, que não dava comida para ele. Eu tô com fome!
O Pimpas então reconhece que o tal sem teto era um antigo participante daquele reality show que faz mais sentido os animais participarem dele do que os animais antrópicos. O mendigo então tenta subornar os nossos amigos em troco de uma coca e um salgado para poder ganhar moradia. E no fim nós descobrimos que esse cidadão na verdade ganhava pix a roda dos seus fãs de internet. O Charles então entra pra dentro da instituição para assistir uma Netflix marota e acaba chegando um fã do Superman da vida real. Toma esse double biceps aqui, ó. O maromba então despiroca e acaba tendo um surto mental severo, o que deixa o Charles com na mão. Desculpa, eu só engoli. Enquanto isso o Pimpas, o mendigo e o Alan Zouka acabam entrando na Summer Game Fest, onde lá eles encontram com um cara muito do comandando o evento. Então o segurança de 2 metros de altura aparece. E é isso que eu penso quando falam que a AI vai dominar o mundo. Ei, aí você quer falar Taião, mano, aí não. O velho então manda todo mundo ir para a merda e expulsa os 3 do evento. O bombado então tá zero pra tudo, enquanto o Charles só está em uma situação não muito agradável. O maromba dá outro ataque de estrelismo. Puxa, parece que o nosso amigão está em uma situação realmente muito perigosa, não é mesmo? Os outros 3 então acabam indo na casa de um CLT desgostoso com a vida. E nada aconteceu, feijoada. O mendigo então vai até a tumba do seu amigo magrelinho, que pesava 200 quilos de massa humana. Com isso, uma perseguição muito da brisada acontece, com o presidente do evento, sendo na verdade chefe do Nubank, vindo cobrar a dívida de 800 milhões de reais no banco kkkkkk. O Charleson então tá numa situação pior do que editores de vídeo desse Brasil. E do nada a perseguição chega até a instituição, até que de repente... E depois desse belo colírio, o marombeiro sai feliz da vida, como se nada tivesse acontecido. Após isso, tá todo mundo jogando na TV. Na verdade tão porque a televisão tá com defeito. Enquanto isso o Charleson tá por conta da situação de merda que ele passou durante o dia todo. Mas, tá todo mundo ligando f***se para isso. Eu tô doidão! Você conseguiu, James. Você afastou o único cara que gostava mesmo de você. Merda. O William do Paraguai começa falando sobre como o país tá um verdadeiro tolete de bosta, coisa básica de um jornal atual. Então todo mundo começa a discutir sobre qual seria o melhor político de bolso para vencer essa disputa, parecendo rinha de Pokémon. Padre Kelson. Kelvin. Isso. Padre, candidato padre. Então Charleson diz que tudo isso é uma grande perda de tempo, mas como o nome do desenho não é o dele, todo mundo caga para isso. Chegando na casa mais protegida que a Área 51, o presidente tá lá coçando enquanto se empaturra que nem um animal. O presidente então explica que tá tudo uma bosta, e que meio mundo tá querendo a cabeça de lata dele em cima de uma bandeja prateada. O Pimpas então dá uma de patriota enrustido, e diz que ele deve continuar em nome do poder da bandeira. E de repente o MC Sapão ressurge das trevas, mais cheirado do que nunca. E ele está concorrendo a presidente contra o estereótipo de irresponsabilidade. O nosso amigo então decide ir dar uma palestra para uma cidade local, mas não deu muito certo como esperávamos. O Zé Cagão então já está sem muitas ideias do que fazer, então eles inventam uma outra ideia extremamente revolucionária. Cada um de vocês vai receber $1 milhão. Aí todos podem ser ricos. O Charleson então fica extremamente puto, enquanto o Pimpas se mantém em uma linha tênue de esperança. Você acabou de cumprimentar um dos maiores ditadores. Esse maluco exterminou uma raça inteira do planeta Terra, Frustrados com inúmeros fracassos políticos, os 3 então já estão sem ideias. Então Charleson dá uma saída e acaba caindo em um ebit rolê gigante. Então é hora do último debate, com o mesmo acabando de uma forma no tanto inusitada. Eu não posso fazer isso. Um amiguinho Rosa me disse que eu tinha que descobrir se eu sou bom em ser presidente. Pois saibam que eu descobri. Eu sou o presidente que não devia ser presidente. Vamos ser sinceros. Eu sempre achei que se eu vencesse, as pessoas gostariam de mim. Eu não ligo para as pessoas agora. Eu só quero ser eu mesmo. E para todos aqueles que me mandaram mensagens ruins, vão se seus babacas. Obrigado. Mas no final de tudo, MC Sapão ganha por causa de um voto. Então a mensagem que esse episódio passa é: não importa o quanto você faça campanha para votar, sempre vai ter um aleatório pronto para com tudo. Isso é que é vida. O Alan Zouka está acordando para mais um dia da sua vida puxada de CLT, após uma longa noite de bebedeira no bar da esquina. O chefe então pede para o Alan Zouka buscar uma encomenda secreta na rua, ao invés de ele aceitar R$2. Alan Zouka então chega a uma venda genérica de rua e acaba tretando com o Zé aleatório. Idiota! Você é idiota sim! Eu chamo você é burro, cara! Vai se eu sou só um cliente! Sim, você é um Sai logo daqui!
Ele então entra na segunda venda e encontra um cara mais xarope que ele. A encomenda é entrega e é roubada logo em seguida. Rio de Janeiro, Hollywood. E depois dessa cena digna de Transformers, dirigido por Michael Bay, o Alan Zouka se encontra em uma situação no tanto cavernosa. O falecido rei dos piratas então retorna à vida. O Belry do B-Movie então confronta o cadáver do rei dos piratas, que não dá pista de nenhuma, o que entece o Alan Zouka, que acaba mandando o bicho de luto na bio. Ele então pega a caixa misteriosa e vê que tem uma carta que a grosso modo tá escrito assim: parabéns por perder 7 horas da sua vida, seu animal. O Alan Zouka então acaba indo acidentalmente para a casa da sua fã garota. Top 10 mortes mais emocionantes dos anos. O nosso amigo então chega a ceder da empresa dele e tem uma recompensa que compensou esse trabalho longo e ardente. É uma pequena versão minha. Agora é toda sua. É, e o que é que eu vou fazer com esse negócio? Enfia do c... Alan! Você vai sair comigo de novo! É dia de casório, e tá todo mundo esperando a cerimônia começar. O Charleston então chega, todo f***do, depois de cheirar muita farinha e ficar bêbado na noite anterior. Nosso garoto agora vive que nem mendigo kkkk. Charleston então começa a brincar com objeto pontiagudo que nem um retardado. Para quem tiver no site roxo, que nem um mongol. A noiva então finalmente dá as caras, e vamos ver o que vai sair desse... O casamento então continua, mesmo após o aparecimento dessa transmutação falha do atol do biquíni. YouTube, por favor, não f*** meu vídeo, não tem nada demais aqui. Pim, o que tá acontecendo? Que merda é essa? O chefe fez o Glep colocar essas coisas aqui. Charlie, você tá bem? Não, eu acho que vou vomitar, cara. Eu não posso ficar bebendo desse jeito. Não dá. Eu tenho que me aprumar na vida, irmão. É um brasileiro que não tem vergonha na cara de fazer essa bosta, se acha tá bebendo, mas não passa de um completo otário. Charleston e Pimpas então entram na sala secreta do chefe e percebem que o humano tá completamente submisso. O Alan Zouka então desabafa que já tá de saco cheio de fazer favores para o chefe. Então os três arquitetam um plano infalível para derrubar o império de tirania. Charleston e Pimpinela então começam a averiguar, enquanto o Alan Zouka não faz uma. Charleston, após tanto pesquisar, acaba caindo em um vídeo de como conservar o seu PS2, enquanto Pimpas acaba nos revelando afirmações bombásticas. Esposa do chefe. De acordo com isso aqui, o nome dela é Filia Diabolus, que quer dizer a filha do diabo, que diz que ela aparece a cada 100 anos e procura por homens poderosos e com grande influência e suga toda a vida deles, chegando a matar eles e depois dar todos os pertences pro diabo. Moral da história, livros são muito mais confiáveis do que a internet, meus caros internautas. Os três patetas acabam então chegando à mansão, e o Alan Zouka acaba cessando e indo pra casa sozinho. Olha o cagão! Eles então atravessam o longo e vasto corredor, e até que enfim chegam no quarto. Vamos lá galera, tá na hora de acabar com essa p***. Charlie, isso é uma faca falsa. Como é? É uma daquelas de plástico com uma lâmina retrátil, viu? Caramba. É de mentirinha. Ai, meu Deus, eu paguei $600 nela. Não, melhor pedir seu dinheiro de volta. Ele deletou tudo e se mudou pra Nova Jersey, não dá pra achar ele. Merda. A mulher então acordar super confusa, com Charleston e Pimpinela, tentando explicar a situação, e no fim apenas lhe resta o churrascamento. Que se f*** essa b****, vai tomar no seu Não, só tô zoando. Tá vendo essa linha aqui? Ela diz que a minha propriedade começa bem aqui Não e foi vai isso até que- lá. É o meu quarto Sua do inferno. propriedade começa no poste, cara. No Você é poste. burro, vai pro inferno, vai lavar uma Cala a louça. boca, Você tá cara. falando Você a já mesma tá coisa no que eu tô inferno. falando. Que se dane. Se fosse nossos amigos Chiclinho e Caneco, esse cara tava todo arrebentado. Tá rolando um programa mega bizarro na televisão, e Charleston e Pimpinela estão mega hypados para o que vai acontecer em seguida, enquanto Alan Zouka está aborrecido e decide estragar o prazer dos dois, mas falha miseravelmente. O alarme da empresa então toca de maneira ensurdecedora, com o chefe dando uma nova missão para nossos amigos. Vocês dois vão ter o privilégio de ajudar o primeiro e inigualável Jared Fogle, o cara do Subway. O chefe então implora para que os dois otários ajudem um doente mental a sair do covil fedorento dele. Eles então finalmente chegam ao quarto fedido de cheetos, de um Virjola viciado em desenhos, nem um pouco sugestivos. O Virjola então explica que ele está há dias tentando fazer uma mutação genética na p*** de um ovo. Coisa de doente. O irmão do Virjola, o Caiuso, aparece no quarto dele. O porquê eu chamo ele de Caiuso, vocês vão entender quando eu colocar uma cena de quem eu me refiro. Pé daqui! Some daqui, p***!
O Virjola então acaba ficando mega impaciente, então Charlison e Pimpas tentam ajudar ele de qualquer forma para não acabar de quebra-pau desgraçado. O Charlison então leva o Virjola para socializar com pessoas fora do ciclo social dele, mas como ele tá praticamente a uma cota sem socializar, ele acaba na verdade, deixando a pessoa em pânico. Parabéns Virjola. Enquanto isso, o Pimpas decide ver o Caiuzon, que diferente do irmão, tem um trampo pesado daqueles que até as piazadas da rua para olhar. Caiuzon então diz que o irmão ficou assim após a mãe deles ter ido comprar uma caixa de leite e nunca mais ter voltado para casa de novo. E para completar, ele recebeu um fora de uma garota que ele gostava antigamente. O cara tá maior sova mesmo. Charlison e Pimpas decidem então jogar no estilo casos de família e tentam reconciliar os dois irmãos de maneira civilizada e saudável. Daniel, me desculpa ter te expulsado e ter explodido com você. Você é meu irmãozinho e eu me importo muito com você. O seu comportamento tem afetado todos à sua volta e eu me incluo nessa. Eu só quero o melhor pro seu futuro. Desculpa por tudo que eu fiz, mas é difícil pra mim também. Você mudou muito desde que se viciou nesses analgésicos. Eu vou te enfiar a porrada agora! Merda! Virjola e Caiuzon então começam a brigar feito dois completos animais, até que de repente uma transmutação aleatória surge do nada. Caiuzon e Virjola então fazem as pazes, e após isso Virjola arrumou um emprego competente como cientista de DNAs. Em o mundo que a gente vive me estressa. É sério? Por quê? Por causa desse incessante e constante caos, nunca fica melhor. Eu odeio isso, não é legal. Tá bom, quer dizer, você não gostou do homúnculo quando saiu do ovo? Porque foi bem legal, não, né? Não, cara, é disso mesmo que eu tô falando. Entendi, você não gostou, tá? Me desculpa. Fica tranquilo, não foi você, não é culpa sua. Ah, tá bom. Charlison, meu amigo, eu tenho um camarada para te apresentar. Vocês serão excelentes amigos. Não, tá tudo bem. Eu não devia também ter tentado pegar. Nossa, isso mudou a minha vida. Eu não tô chorando por causa do filme, eu tô chorando porque eu não consigo fazer minha cara voltar ao normal. Eu não sei o que fazer. Tá quase anoitecendo, e Charlison e Pimpinela decidem entrar em um lugar que é onde o Dituf faz as maracutaia dele. Então chegamos ao covil dos maiores malucos já existentes dessa galáxia. Noinha, o cara que é a mais pura definição do que é pouco se f*** para tudo. Zé Beruta, o cara que parece que tem esquizofrenia e um monte de outras condições mentais não especificadas. E por fim temos o Pacamano, que faz isso daqui. E juntos eles são o trio Bate-Pedra. Pimpinela então apresenta seu melhor amigo com muito orgulho para o trio. Enquanto Charlison está chegando aos três em vários idiomas diferentes com esse olhar. O povo então fica jogando conversa fora e olhando o céu para achar algum ser alienígena. Esses são os amigos que eu imagino para o nosso exterminador de deuses. Charlison frustrado diz que vai meter o pé daquela roda conspiratória por estar puto com o fato de não ter acontecido nada. O Charlison então toca uma espécie de roteador e sem mais nem menos. Ah, meu Deus! Isso é real! Ah, meu Deus! Um OVNI de verdade! O Charlison então acorda e está na sala de cirurgia para retirar o apêndice. Caramba! O Noinha não teve o seu tobinha poupado, não é mesmo? Os dois camaradas então conseguem fugir da sala de cirurgia e param em um cenário digno de Guerra nas Estrelas. Um alienígena muito do bizarro então aparece, que aqui vamos carinhosamente chamar ele de Zé Maconha. Os dois acabam então entrando em uma nave gigantesca, cheio de gente boa por lá. Here we go now. Charlison então cansado de injetar heroína, decide que quer ir para casa, com os dorgas da festa, não querendo deixar eles irem para casa. Os noias então obrigam o Charlison e o Pimpinela a fazer coisas dignas de um certo babaca austríaco, que eu não posso citar, senão esse vídeo vai cair no limbo do YouTube. O amigo do Zé Maconha então diz que se caso eles não fizerem o que eles querem, a chinela vai cantar! Os nossos amigos então adentram em uma crise existencial. Dida. Charlie, não rola aí pra aquele negócio. É um inferno. Não, tá tranquilo, tá de boa, Pinho, olha só. Beleza, tá feito. Trolei até você! Charlison então destaca e começa a bater de frente com Zé Maconha e o amigo dele, com direito a ameaça de porrada na cara. A nave então é invadida, então todo mundo começa a dar no pé. Com isso, Charlison e Pimpas dão uma de GTA e roubam a nave para poder escapar. E após uma longa conversa, mais inútil que resumo de anime streaming. Peraí, o quê? Que loucura, é completamente plana, é 100% plana. Não é possível, cara. é isso que eu tô falando, foi isso que eu disse. Não pode ser real, Cara, né? ela é completamente plana, ela é 100% plana, ela é retinha, olha só, olha pra aquilo, olha só, ela é reta. Né? Olha só, tem um domo de vidro ali, cara. E, olha... Tô passando mal, acho que vou vomitar. Chega pra lá, cara. Caramba, que viagem. Tá bom, eu vou vomitar. A Terra é plana, tchau. Eu vi, cara. Pois é, galera, game over total para todo mundo que acreditava que a Terra era redonda. Não, você pegou as pessoas erradas. A gente não matou os nossos amigos. O OVNI pegou eles. Foi o OVNI! O OVNI com o Papai Noel, né?
O chefe convoca todo mundo para a sala de reunião, para anunciar que demitiram um NPC aleatório, que eu nunca sequer ouvi falar. Curiosidade aleatória. Teve uma época, que eu pensei que a galera começou a odiar o desenho, porque eu vi um monte de pessoas, entre aspas, reclamando da decisão dos criadores. O chefe então diz que vai dar uma saída louca com o Pimpinela, para pegar algo misterioso deixado na cidade, onde os frequentadores de MSN adorariam ficar. Ele então deixa o Alanzoca e o Charlison para ficar sob os cuidados daquela criaturinha, que ele amamentou lá no episódio piloto da parte 1. Charlison e Alanzoca então acabam tendo um diálogo muito interessante. Era pro Trocinho tá fazendo isso? Essa é a parada dele, sacou? Sabe o que é estranho? A gente não costuma sair muito, eu e você, né? Eu não sei se você se lembra disso, mas da última vez que a gente saiu, você chupou o meu nariz. Eu não me lembro disso, não. Ah, cara, mas eu chupei o seu nariz. Você fez isso sim. Foi no dia do negócio lá do Desmond e do Blibli. Você fez isso muito recentemente. Você chupou o meu nariz, você fez isso, você conseguiu. E durante essas o bicho ao lado do Charlison e do Alanzoca simplesmente evapora da coexistência humana. Enquanto isso, Pimpas e o chefão estão dirigindo no meio do deserto do Mad Max. Ou então isso foi uma referência a um filme de macho chamado Barbie. Bem-vindos a Espantopia. Aproveitem a estadia. Por favor, não façam contato visual com ninguém. Pimpas então fica maravilhado com aquela situação toda, enquanto o chefão está refletindo sobre uma maneira de entrar naquele lugar extremamente caótico. Enquanto isso, Charlison e Alanzoca estão em total pânico, tentando trazer o antigo mascotezinho do chefe de volta. Até beijo na boca rolou para isso acontecer. Me perdoem pelas piadas terem caído de qualidade. Foram 6 episódios, meu irmãozinho. Dá um desconto para nós. Pimpinela e o chefe chegam a uma casinha muito humilde, para poder pedir algumas informações sobre o lugar, com os cidadãos de lá sendo muito receptivos. Deixa que eu falo e você só traduz, tá bom? Qual o tipo de bebidas que você tem? Não me chupa! Por acaso acabou de olhar no meu olho? Enquanto isso, Charlison e Alanzoca estão se virando nos 30 para poder não dar ruim para eles, que no final acaba com uma brincadeira mega saudável entre os amigos, não é mesmo? Oh, isso não é culpa minha. Você que tava no telefone o tempo todo e não prestou atenção em nada, não é? Mas vai eu tava vendo o e-mail do trabalho, filho da p*** amarelo. E quando a gente briga, aí que vê que mais se ama. Pimpas e o chefe então são postos para sacrifício por crimes hediondos, com até o Zoro dando uma pontinha no julgamento kkkkkkkk. O Pimpas então pergunta para o chefe o que ele deve fazer agora, e ele ajuda de maneira similar a qual ele ajudou na primeira temporada. O chefe é realmente uma pessoa completamente exemplar para todos. Antes de morrer, Pimpas começa a falar em linguagens para o povo, que comove o rei de lá, mas depois de um longo discurso motivador do Pimpas para o rei, todo mundo começa a rir, e no fim desse fuzuê todo, Chega de regra! Tô indo mais rápido do que eu posso, calma! eles voltam para casa, como se nada estivesse acontecendo. Enquanto isso, Charlison e Alanzoca se juntavam e deixam o estabelecimento com clima de velório. Ô, chefe, eu nem sei como te contar isso, mas depois que você saiu, seu filhinho... Ele morreu, senhor chefe. O quê? Meu Deus, não! Não, não, não! Oh. Ah, peraí. Com isso, o bicho morfético vira uma criatura ainda mais estranha, e que deixa todos os estabelecimentos extremamente alegres. Aí, cara, eu achei que ia dar pro chefe te recontratar. Ah, f***se aquilo lá, cara. Eu só vou fazer minha música. Respeito, respeito. Acabou! É uma bela manhã de Natal, e Charlison e Grip estão fazendo um boneco de neve e a Kita mais para boneco de c***ina. Pimpas então chega e começa a enfeitar o bonequinho, que magicamente ganha vida. É o mago, rapaziada, não tem jeito. O chefe então aparece e avista o boneco de neve feito de farinha duvidosa. Algo curioso que eu reparei nesse episódio é que parece que o mundo dos milho-linguidos é totalmente diferente nesse episódio. Saca só a comparação desses dois céus de dois episódios distantes da mesma temporada. Seriam os milho-linguidos séries multiversais. O chefe então desce e diz que vai dialogar suavemente com o boneco feito de toxinas, mas em seguida acaba dando no pé com um foguete ultra fantástico. Ih, mano, ele é muito engraçado. Ele é o chefe mais engraçado que eu conheço, né? Agora dá pra falar, agora dá pra dizer. Ele é engraçado, vocês não acham? O cara é engraçadinho, sim. Dava até pra ele fazer um show de stand-up, não é? Olha, eu não sei se stand-up, mas o cara é engraçado, sim. Stand-up é querer demais, não, né? é muito difícil. É diferente mesmo. É um jogo diferente. Charlison e os outros então vão embora, e Pimpinela fica encarregado de se divertir com o bonequinho, até que após umas longas horas, o boneco entra em crise histérica. Você é feito de neve e tá meio quente na praia. Parece legal. Vambora! Se tiver muito quente, você vai derreter. Derreter? Né, você sabe, você para de ficar vivo e não queremos que isso aconteça. A vida pode acabar.
Os milinguidos então ficam sem ideias de como resolver essa situação extremamente cabulosa. Charleston então decide tentar educar o amiguinho à moeda antiga. Estamos com uma pessoa perfeita para te explicar como a morte não é nada a se temer. Aí, podre! Sou eu, cara! Eu vou cantar uma música sobre vida e morte que eu acho que vai acabar com suas preocupações. Ouve só! Não tenha medo de morrer! Morreu! Pimpas e Charleston então voltam para o escritório, chocados com o que acabaram de presenciar. O chefe então cansado disso tudo, cogita de novo em dialogar com o nosso chapinha. Pimpas e Charleston então tem outra ideia mirabolante, subir um monte grande para caralho e deixar o pobre coitado lá. Na manhã seguinte, Pimpas e Charleston estão conversando sobre a Copa do Mundial de Clubes que estava para começar, até que do nada. Aí, conhece esse cara? Conhece? Tem algum problema? Não tô falando com você. Vocês deixaram esse cara na minha propriedade? Só que a gente não sabia que era sua propriedade. Achamos que a montanha era pública. Esse cara tá maluquinho. Tá assustando meus filhos. Minha esposa tá histérica. Ela não sabe que droga tá acontecendo. Se eu vir vocês de novo lá, vou meter a porrada. Eu arregaço. Você é um Eu ia bater nele, eu ia quebrar a cara dele, mas os meus braços estão ainda doendo da academia, então eu não quebrei. Zé Desculpinha, esse aí é o clássico. O boneco então começa a derreter e Pimpas desaba sem ter ideia do que fazer. E Gripe com sua linguagem incrível sugere que ele fique em um lugar mais gelado. Pimpas então retorna depois de não sei quantos dias, e todo mundo acaba indo para um dia incrível na praia, até que um NPC que conseguiu cair da maneira mais genial de todas, derruba o bonequinho de Chernobyl. Dá pra consertar, dá pra juntar tudo de novo. Eu vivi uma boa e longa vida. Eu vou te levar de novo pro freezer. Tá tudo bem. Eu te amo, bem. Eu também te amo, podre. Mas esse chororó não dura nem 5 segundos, porque o bicho volta como uma onda. Charleston então solta um discurso, nem um pouco patriótico. Nossa, eu amo muito os meus amigos, eu amo meu Deus e eu amo meu país. E Deus abençoe a América. O que mais eu poderia querer? Então, você acha que o podre tá no oceano inteiro ou... Eu sei lá, tô por fora, não sei como isso funciona. Charlie, ele destruiu aquele navio. Eu vi, cara. E ele tá vindo na nossa direção. É melhor a gente meter o pé. Vamos morrer. Todo mundo morreu. Acabou. Oh, hey, boys. Hello. Hey. What's up, man? I just got a call from a crazy character named Silly Samuel. I forgot exactly what his problem was because he was so silly, but he's waiting for you guys at 123 Wacky Way. Ooh, that sounds fun. I love silly characters. Me too, Pim. Me too. Totally off topic, Mr. Boss, but I'm just curious. Have you ever, messed up doing that knife thing before? Nope, and I can go even quicker than this. You really don't have to. No, yeah, it's fine, really. We can go on the job now. I can go faster. 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 Nossos heróis então vão a mais um belo dia de trabalho na empresa. Mais perdidos do que os Oroibres Rosa. Eles então acabam encontrando com Samuel Silva, um cara com uma aparência mega bizarra, e que só sabe dizer o próprio nome. Samuel Silva. O Silvão então explica que, graças a essa aparência horrorosa e os seus outros tipos de retardo, as pessoas não conseguem levar o cidadão a sério. É lógico que ninguém te leva a sério, meu truta. Olha pra sua caçapa que tu chama de cara. Eu sou cearense, meu filho. Tá explicado. E que p*** é essa? Você acabou de falar? Samuel Silva. O chefe então aparece entediado, depois de coçar o próprio sem parar. Enquanto isso, o Alan Zouka está operando de forma completamente irresponsável. Um funcionário formidável. Alguém então bate na porta, e o chefe vê que um cracudo mega aleatório disse que gostaria de entrar, pois ele iria fazer uma inspeção, com o chefe reagindo de maneira muito serena. Cool. Can you give me a sec? Alan, we are so O chefe então explica que o edifício foi construído em volta de muitas técnicas, não muito bacaninhas de se fazer, tipo aqueles youtubers que vendem o canal para Tigrinho, Charleston e Pimpinela. Então levam o Silvão para um médico, que basicamente diz que o caso do nosso parça é irreparável, e que ele vai ser zoado até a morte. Silvão então toca, e faz o médico expulsar eles de uma forma muito classuda. Classe gigante. Os três então vão para um circo, onde parece que todo mundo cheirou 1 quilo da farinha duvidosa, e eles acabam vendo um show muito interessante. Eu amo o fato de que tudo no universo dos milinguidos é motivo do pessoal quase ter um ataque de pelanca pela cidade, mais caótico que o próprio caos. Voltamos então para a inspeção, onde descobrimos coisas extremamente caóticas sobre a empresa.
Enquanto isso, Silvão está descontando toda a sua frustração na natureza. E após mais uma sessão de chilique, todo mundo começa a rir dele, o que deixa o mesmo extremamente p***. Alan Zouka e o chefe então ficam tretando entre eles, porque o chefe queria pôr tudo a perder. Ansiedade sente orgulho dele. O prédio então vai abaixo, e sai rolando pela cidade freneticamente. E quando já estava próximo de colidirem, o sorriso móvel para, e todo mundo passa a respeitar o Silvão, como se fosse um ser super poderoso. O cracudo então diz que aquela instituição foi a pior merda que ele viu na vida dele, e acaba vazando. Alright, boys, let's get this puppy back into place on 3. Ready? Alright, let's go. One, One, two, two, three. three. Go, go. Push. Oh, it. Let's just go get some ribs or something. Yeah, good idea. I'll do some ribs. O episódio começa mostrando o reinado do MC Sapão, enquanto o mesmo sob efeito de drogas está causando o maior fuzuê dentro do seu escritório. O general genérico de número 9.999 diz para o senhor Sapo algo surpreendente. You won. There's literally nothing left for you to do. You completely and totally won. Caraca, que merda. Enquanto isso, Charleston e Pimpas estão vadiando pelas ruas da cidade, até que eles encontram um cidadão com problemas cognitivos. I can't see anything. I don't know why. Help me, please. I'm freaking out. Você é burro. Além de burro, é idiota. Os dois Zé babacas então ficam zoando com a cara do cidadão no meio do caminho. KKKK. Olha para aquele imbecil Pimpas. O cara é um completo palhaço sem fantasia. Verdade, Charleston. O cara é muito de um Zé Bocó. Enfim, estou com uma fome. Partiu bater aquele rango. Só se for agora Zé Maconheiro. Charleston e Pimpas então vão para aqueles botequinhos genéricos de esquina, onde encontram o senhor Sapo todo cantando em uma língua completamente indecifrável. Um fã mega aleatório do MC Sapão então sugere algo muito bizarro para ele. Man, like, you wanna f my girlfriend? Sai daqui, seu cachorro. Os dois então vão até o Sapilson e tentam convencer o coitado a não se churrascar. Eu não sei vocês, mas isso me soou muito familiar a isso aqui. Os três então ficam sem como conseguir ajudar. Pimpas então diz para MC Sapão através do modo Disney que a vida é muito boa. Sapoide então recebe isso de uma forma extremamente positiva. Oh my god, dude! Sapão então comete o crime de omissão de socorro e passa por vários lugares do mundo sem nenhum rumo direto. Ele então encontra uma casa de um nômade raiz e decide ir até lá dentro. O nômade então se enriquece com o nosso mano Sapo, que esbraveja de uma forma saudável. Eu tô do paca! Sapão então volta a ficar sombrio de novo, até que ele do mais absoluto nada adentra um canto onde só quem é das 4h20 consegue chegar. Uma conversa de 9h30 depois. Goodbye. Eu não posso dizer adeus. Dude, I'm just letting you know right now he looks a little bit different, but don't react. Don't react. Please try not to react. Oh, wow. Thanks for the heads up. I think the swelling is still there, so again, just be ready for it. Hey, guys. Hey, how you doing, buddy? Is it bad? Not at all. dude, it's fine. I didn't It's even fine, notice. Thanks, guys. I'm the same old Pim on the inside. Yo, you guys see Pim's new head on Facebook? Oh. Bom dia, o sol nasceu na fazendinha e Charleston e Pimpas estão vendo um programa de um veio caduco, soltando uma série de desinformação para ter algum orgulho na vida. Os dois patetas então ficam conversando sobre o assunto do veio broxa, até que do nada Charleston e Pimpinela acordam em uma sala dos jogos mortais e encontram um psicopata pronto para com a vida deles. Ele então conta a sua história, que parece mais uma desculpa merda para dizer que ele é perturbado pelos dois. Os dois então perguntam por que esse animal não consegue ser um ser humano decente. Ele então responde isso. O imbecil então deixa coisa demais aparecer e fica importunando os dois de uma forma bem jojo da vida. Enquanto isso, Grip, Alan Zouka e o chefe estão do lado de fora, esperando as autoridades fazerem alguma coisa. Mas eles tacam o f*** e acabam indo embora. Similar a isso aqui. Negro. O chefe então entra em depressão profunda, mas depois fica feliz da vida e acaba realizando uma dancinha marota. Charleston e Pimpas então são forçados a fazer coisas bem absurdas e no final a caverna do fanboy deles acaba pegando fogo e não tem nego do bordel para apagar o calor. Grip e Alan Zouka então vão na casa de uma pessoa aleatória no meio do nada e com o pincado ele tenta fazer a sua entrada. Hello, we're the Smalling Fronds.
Oi, meu filho. Papai tá cheio de orgulho de você, viu? Os dois então entram em casa, e a mulher dá o famoso vazei. Puxa, parece que nossos heróis estão em uma situação deveras complicada. O Zé do Rivotril então, leva os dois malucos para um lugar estranho, e diz que é para fazer eles sorrir. Só que o imbecil fica perplexo, após uma resposta deles. My heroes don't like my... Enquanto isso, Grip e Alan Zouka estão sendo feitos de sacos de pancadas pelos Bacuri da quebrada de Osasco. Charlison e Pimpas então fogem freneticamente do psicopata maníaco em uma perseguição ultra prolongada, até que finalmente chegam no topo. E antes de serem mortos, Juvenilda chega em casa, e os dois se apaixonam de um jeito deveras peculiar. Oh, sorry, I didn't mean to show you that. So sorry, I know it's disgusting, I'm sorry. No, I love it. Após isso, os garotos começam a ter conversas bem suspeitas com os outros. I thought it looked delicious. What's that? I thought the looked delicious. Mr. Boss, Pim and Charlie didn't die. They were alive the whole time. É dia do Saci, e os garotos hoje estão só curtindo a vibe caótica e bizarra da ocasião. O chefe então fica ultra hypado com o que acabou de ver, mas depois adquire depressão nível 2. Alan Zouka então sugere para eles comerem alguma coisa, já que tá todo mundo com mais fome do que a gangue do quintal invertido. Tá, não é fácil. Alguém bate de maneira maníaca na porta, os dois bocós então atendem a porta, e viram que é uma mulher que acredita em umas coisas um pouco ortodoxas demais, que estava querendo um troco de bala. O pessoal então dá uma de gangue do GTA, e acabam não dando p*** nenhuma para a senhora, que diz palavras muito ameaçadoras para eles. Abatunde! Todos então vão para dentro de novo, e altas pataquadas acontecem. Apagou a luz, em nome de Jesus. Só quem é das antigas vai pegar essa referência. KKKKK. Charlison e Alan Zouka procuram algo dentro do armário para poder iluminar o local, enquanto o Grip sofre de problemas convulsionais. Pimpas e o chefe acabam entrando nos dutos do Entre Nós da Silva, e acabam encontrando o transformador todo f***ido lá embaixo. O chefe então tem a ideia genial de ligar o transformador, e como resultado... Enquanto isso, Grip continua com ataque epilético, e Charlison decide fazer algo que pode dar certo. Mas no final ele acaba fazendo cosplay de padre de filme de terror, só se ferrando no final. Viva! O chefe está vivo, mas não por muito tempo, já que sua mãe ressurgiu dos mortos. Pimpas então segue adiante sozinho pelo meio da gigantesca sala, e acaba se deparando com Alan Zouka, que está um pouco diferente da última vez que vimos ele. Alan Zouka então simplesmente morre, e Pimpas sai correndo que nenhum chorão! Pimpas então corre descaradamente, que acaba descobrindo um mundo obscuro. É tudo sua culpa, seu filho da p***. O Rosinha então fica sob muita pressão, e acaba ficando mais louco que a marcha 5. Uma versão diferente de todos os outros. Irreconhecível, sou horrível. Vagando por dimensões, limpando todo o lixo humano, conhecido como Ray. O ser inexpressível. Não permitirei espalhar toda a sua crueldade. Como um superior, eu irei para você. Mas saiba que para isso, dentro de você sai da vida. Sou o único capaz pra isso. Mas no final, tudo acaba se revelando ser uma visão, referência a Crepúsculo talvez. O chefe então resolve isso de uma maneira bem saudável e civilizada, mas no final ele foi de mexilhão feio. Hey, whoa, what happened? What happened? It's okay, hey, it's alright, it's okay, you're safe now, you're safe. Hey, is it okay if you can still tonight? It's just you said you would before. Is that still okay? You know what? Never mind. It's okay. You don't have to. You've been through a lot. I love you, baby. É uma bela manhã numa chácara do Amazonas. Os milinguidos então chegam para poder ficar suave na nave por um bom tempo do trabalho. Os hóspedes então chegam à chácara no meio do nada, enquanto Alan Zouka chega e pede a senha da casa para poder aplicar uns golpes sacana pela internet. O Pintinho Amarelinho e seu amigo começam então a conversar sobre as viagens mais merdas que eles já passaram na vida, até que um esquizofrênico aparece no meio do nada e começa a falar sobre teorias da conspiração extremamente abruptas das ideias.
Charlison então atinge o auge do sedentarismo e acaba consumindo aquelas bebidas questionáveis de adolescente espinhudo. Pimpas então fica com Charlison e diz que devemos respeitar a natureza, igual um personagem genérico de desenho infantil falaria. Ele então começa a viajar na maionese e começa a imaginar o chão com uma face bem bizarra. O chão em questão, no qual vou chamar de Ziraildis, começa a falar que ela é uma pessoa bastante renomada naquele lugar e que tem poder sobre tudo. It's a simple task, there's just one thing that I would ask. Roll up your sleeves and do your part. Look into your delicious heart and clean up. Enquanto isso, o chefe está dando um aditivo do churrasco, preparando o rango da tarde, enquanto Alanzoka ainda está preocupado em relação ao IP dele que foi rastreado pelas autoridades. O chefe então disparou Alanzoka ficar de boa na lagoa, mas depois em seguida, ele sai chorando loucamente e após uma boa limpeza no local, Ziraildis aumenta um pouco de tamanho, ficando mais imensa do que a grávida de Taubaté. Ziraildis então cuspe uma frutinha para o humano Pimpas, e ele come sem questionar as inúmeras doenças que isso pode lhe proporcionar. O teórico então retorna e começa a falar um monte de bosta novamente, mas a natureza acabou censurando, do tipo, para sempre mesmo. Charlison então questiona o porquê de Ziraildis ter feito tal atitude, com ela basicamente, dizendo indiretamente. Pimpas então baixa o Steven Universo no corpo, e explica que isso tudo é extremamente errado, e Ziraildis faz um pensar. Charlison então é capturado por Ziraildis, e está perto de ir jogar na seleção do gigante carioca. A merda, cara! Pimpas então, como um ato heróico, pega aquela bebida de jovem dinâmico e taca em direção à boca de Ziraildis. No dia seguinte, Alanzoka e o chefe continuam a relaxar depois de uma longa noite de jogatina e desestresse do trabalho. Os dois patetas então voltam completamente f***dos, e o chefe revela a verdade sobre toda essa história. What cryptid? The painting of the cryptid that you showed me, the brown blur thing. Oh, the painting. Dude, I was joking. That's a picture of the inside of my asshole. Mothman, my son, was the apple of my eye. I can't do it. Can't do it. O episódio começa mostrando uma versão de uma família com febre amarela, que foi comprada na 25 de março. Aliás, eu acho muito engraçado o nome das ruas, que tem nomes compostos por datas, não sei o porquê disso. Alanzoka então aparece junto com o Grip, dizendo que vão dar uma saída juntos para que pariu, para poder tirar fotos com gente desconhecida fantasiada. O telemóvel de Pimpas toca, e quem chama é o Charlison, que diz que não vai poder trabalhar depois de ter pegado de 19. Que absurdo! Era tudo na verdade uma cilada. O chefe então estranha que Pimpas está sozinho na quest de hoje. Então ele basicamente chama um Pac-Man viciado naquela pedrinha desgraçada. Os dois almofadinhas então metem o pé do escritório. Com isso o chefe então vai atrás de saber que o Charlison tá aprontando dentro de casa. Olá! Aqui é o bom senso! Desliga o computador. Filho da p***! Depois desse recado extremamente amigável para os anunciantes desse humilde canal, Charlison fica todo borrado nas calças e tenta chegar no destino o mais rápido possível para não morar na rua por não pagar o aluguel pro barriga de palito. Pimpas e o Pac-Man com DST andam pela rua super tranquilamente, enquanto Pimpas diz que às vezes se sente um bosta, e o Pecaides diz que o Pimpas sente na verdade é irrealista, e que ele é um ser muito fantástico e incrível. Pimpas e o crack ambulante acabam encontrando dois noias se confrontando, dizendo que um deles era amigo da minha mulher. Pois é. O Pequeoína então diz para esses dois pararem com essa palhaçada e continuarem sendo amigos, mesmo tendo amizade com a mulher do outro, o que faz os dois fazerem as pazes normalmente. E então descobrimos que não é só no Brasil que a galera anda de busão para ir em direção ao trabalho, enquanto vemos o Charlison tendo uns bugs severos no seu sistema operacional, chamado corpo. Pimpas e o come bosta então se redirecionam para uma loja que vende aquela sobremesa que os vilões amam de paixão. Eles então finalmente entram na loja, depois de 900 horas na fila, mas o dono do estabelecimento fica p****** com o comportamento do come de Chernobyl. Após a batida do ônibus, o Charlison sai que nem um drogado na rua, pedindo informação pra galera toda que aparece no meio da rua, até que ele finalmente percebe que tá perto do destino que o GPS cerebral dele proporcionou antes. Charlison então entra em um estado extremamente paranoico e doentio, tendo um ataque epilético f***do. Ficou doido no pó, ficou... A situação tá tão precária que nem o Pimpas, que é um homem bastante tolerável, tá suportando mais esse Pac-Man dos infernos, e isso faz o mesmo trocar de vez, fazendo um monte de merda no meio do caminho. Enquanto Charlison está passando por uma situação de caráter bastante duvidoso, mas essa situação teve um final feliz. Ele então acorda dentro de um hospital, depois de se desintoxicar de todos os tóxicos que estavam presos em seu corpo, e descobrimos que na verdade, o que estava no corpo do Charlison era uma espécie de piche espacial. Virou Requiem morto. O chefe então aparece, para checar como seu queridíssimo funcionário está, acompanhado do pedaço de estrume que ficou infernizando a nossa vida durante todo o episódio.
Excuse me, can I get a picture with you? No. I love you. I love you. Can you leave us alone? No, you don't understand. I love you. No, you don't get it. No, I love please. you. I love you. No, Stop. please. I know you don't Please, understand. sir. I love you. No, No, stop. I really, really Stop. love you. Stop. O episódio começa com o chefe falando a respeito de um novo trabalho para nossos manos coloridinhos. Um trabalho vindo de uma pequena favelinha, onde os indivíduos do local vivem muito f***dos, mas sempre com um sorrisão no rosto. Vrum vrum, lá vão nossos brothers. E o carro acabou virando aquele programa de reforma do Luciano Huck. Ô lata velha. Então um morador caduco da favelinha surge e diz que aquele lugar era o suprassumo do fracasso, assim como as favelas de verdade. O veio Gaga então diz que a macuninha de massa deles acabou estragando, pois o operador dela acabou morrendo afogado em uma entrega de lanche pela cidade. Digitem F para esse guerreiro nos comentários. Charleston então manda todo mundo ir pra casa do e mete o pé. Pimpas então sofre um sequestro relâmpago Marquinhos e acaba tendo todo o seu dinheiro roubado pelo dragão comunista. O Lorde Comunismo tenta então matar o Pimpas naquela geringonça dele, mas o Pimpas era do tipo cearense, cabeçudo que dói. O mago então desreloquitou o nosso mano roxinho, mais roxinho do que esse site maravilhoso na tela. Quase 25 seguidores e o Davi João das drogas fica embasbacado com o tamanho da cabeça mastodôntica do nosso amigo, enquanto Charleston vê que tá todo mundo vivendo completamente normal, igual esse cachorro aqui. O dono da favela então tenta trazer uma cremosinha para o nosso mano amareludo, que tem um ataque de estrelismo após isso. Hey, stop doing your stupid little dance! The village was just attacked and your friends were kidnapped and you're not gonna do anything about it except for dance around and talking nonsense? You suck and you're weak little cowards! A galera então dá uma de revolução de país, e começa todo mundo a deitar um ao outro na porrada. Charleston então sugere uma forma mais eficiente de gastar energia com isso. O bom velhinho então revela um segredo a esconder. Um patrocínio da Manual. Utilize o código BOMBA e adquira 99% de desconto. Ele então acessa a deciclopédia e encontra umas descrições um pouco curiosas a respeito de seu problema. Pimpas então diz para o Davi João parar de p***aria e aceitar o destino que lhe foi reservado, com o mago aceitando completamente o que ele disse. Óbvio, até que nos 45 do segundo tempo, igual os gols do Rubro Negro, Charleston aparece com um novo exército insanamente fantástico que ele treinou por tanto tempo. E agora que o bicho come. Alguns momentos depois... Pois é, Pimpolinhos, se inúmeras vidas foram obliteradas durante esse confronto. No final tudo acabou terminando em pizza e fofoca de bar da esquina. Oh, so, what's amazing about this shot is, we had the limited space... Hang on a second, man, I just want to hear this part. Oh, yeah, it's all good. It's all good. Me senti representado por este cidadão kkkkkkkk. É mais uma bela manhã de Natal, como qualquer uma das outras, e o chefe reuniu todos os milinguidos para contar tudo o que eles fizeram durante todo esse ano, começando por Charleston e Pimpinela, que atingiram um recorde de menos horas dormidas no trabalho, em relação ao ano passado. Meus parabéns! Em contrapartida, o Alan Zoca ganhou o prêmio de funcionário mais maconheiro do recinto. O cara só dorme. Então todo mundo percebe que o Leo Gripas não está presente no recinto. Eles então se questionam que merda o Grip faz no trabalho, todos os 365 ou 366 dias do ano, com eles indo questionar o mesmo. E meu amigo, pensa na cabeça de um ser humano que consome esse tipo de conteúdo. Reflete muito a nossa atual realidade. O chefe então vai até o Verdinho confrontar ele sobre isso, mas vendo que tudo isso foi inútil, o chefe grita e expulsa o Gripas do trabalho, com todo mundo ligando-se para isso. E então descobrimos que o Gripas é pique dono de casa de aposta, tira dinheiro até do para comprar a mansão. Mas sabemos de onde começa essa falcatrua toda. A namorada que o Gripas arranjou no baile diz que tá tão cansada da cara noiada dele, que ela vaza da casa do mano para ir morar diretamente na Cratolândia. O Verdinha então sai modo sombrio durante a terrível noite da cidade sombria de Gotham, e nos é revelado algo mais bombástico do que os God damn, man. You was born in 329 AD? You must have seen some crazy crap in your time, dude. E depois desse backstory maluco, o Gripas é expulso do lugar com palavras super carismáticas. Yeah, that's right. Leave, motherfucker. Plague starter. Go to hell, dude. F you. Heavenly Father, we ask for your mercy and grace for the 25 million plague victims. O Leo Grip então vaga sozinho pelas ruas da cidade de São Paulo, onde o mesmo se vê sem rumo na vida, sendo um jovem neném daquela cidade pacata, até que ele encontra um morador de rua todo noiado estourado na calçada, mas tudo se resolve assim. Graças a essa dancinha idiota, o morador de rua se inspirou para fundar a empresa Smilinguidos Enterprises e se tornou o chefe cheirador de pó que conhecemos hoje.
O chefe então deu passe livre para o Pimpas não fazer nenhuma durante as 8 horas de CLT dele. E ainda assim vai ganhar uma grana braba no final do mês. É noite de Natal, e tá todo mundo comendo aquela ceia colossal que o Luffy comeria em menos de 5 segundos. E tudo normal por aqui. We ask that you bring them to greener pastures and help them gain way through the pearly gates and into an eternal life of bliss and love. In Jesus' name. Amen. Bye, have a great night. O episódio começa com uma apresentação muito peculiar do nosso abestado Tiririca, até que o Charlison aparece e diz que tá muito mas tipo muito mesmo, porque ele comprou um curso online sobre como investir na carteira digital, mas acabou tendo todo o dinheiro gasto para fazer lavagem de dinheiro. O Cocão da Paraíba então aparece e diz pra esses dois noias pararem de ficar papeando, porque o corre não pode parar. Os merengueiros então vão à caça de mais um sorriso, mas o cara que eles encontraram tem uma linguagem bem culta e agradável. Parabéns, você é um Eles então conhecem um robozinho do mundo de louco chamado Denilson, que pode fazer literalmente tudo que você puder imaginar. Tudo mesmo, até aquelas coisas mais fora da lei. Então os dois otários conduzem Denilson até a empresa falida deles, o que depois se transforma em um completo caos, do jeito que sempre teve que ser. Que p*** foi essa? Ocorre então um time skip, e mostra como os milinguidos se tornaram aquele arquétipo de americano genérico, que usa gambiarra para poder pegar os cheetos. Do outro lado da sala kkkk, Denilson então encontra um carinha azulado, dizendo que está insatisfeito com alguma coisa não relacionada. Denilson então manda ele tomar vergonha e parar de ser um e ele então sorri de novo e passeia pela cidade. O Pimpas então se sente aquele mesmo João Paulo e simplesmente começa a pirar na batatinha com isso. O Pimpas então entra de penetra no lugar, que acaba ativando a Siri do Paraguai, e isso então deixa todo mundo do local doido de linguiça, fazendo eles se degladiarem parecendo romanos no Coliseu. O Gripas puto acaba com essa palhaçada na técnica do Strogonoff, e após essa briga de cachorro de rua, eles descobrem que o Rodô é na verdade um indiano tentando te ajudar com algum problema nos seus celulares ou computadores, igual a boa parte dos tutoriais do YouTube de fora. O indiano de Indianápolis então diz que estava muito sozinho, então para afogar as mágoas, ele decidiu fazer umas traquinagens pela rua de Osasco. Oh, Charlie, you lost a lot of weight. Really fast? That was fast. Yeah, isn't it awesome? I got it chopped off and sent to starving children in need. Oh, Charlie, that was nice of you to do that. That's so nice. Yeah, I'm a good person, Pim. Like a really good person. You didn't know that? You didn't know I did good stuff like chop my fan off and send it overseas to starving children? Oh, I'm sorry, I thought you knew facts like that. Oh, I guess not. Oh, okay, well. Que pariu, Charlison. Tu é o meu personagem favorito dessa bodega. Mas, Ryan, isso foi realmente chiquilento, viu, meu amiguinho? E vamos para mais um longo dia na empresa do sorriso, e Charlison acaba mostrando uns vídeos bem duvidosos para o Pimpas, que fica p*** com Charlison. E olha que Pimpas o considerava uma pessoa boa, viu? Alan Zouka então diz que acabou tudo cedo hoje, porque tinha um encontro em frente a um banco, que tem o cofre cheio de dinheiro. O chefe então aparece descadamente, dizendo que foi fazer um simulador de GTA nas ruas de São Paulo, e depois diz que eles têm um novo trabalho, que é fazer o dono da loja que vende maconha mostrar as cânjicas do rosto. Eles então acabam encontrando uma humilde casa de pescador, com um carinha muito da paz morando naquele lugar. O pescador maconheiro então diz que tem abstinência, e por isso os milinguidos teriam que fazer ele sorrir, ou cabeças iriam rolar por aí. O gamer disléxico então chega ao ponto de encontro, e vê que tem uma guapa lhe aguardando antes do assalto estilo A Casa de Papel. E depois dessa cena extremamente agradável, os dois bocós amando do pescador entram dentro do prédio para pegar algumas drogas que o Zé Maconha tava precisando, depois de matarem o Zeca que tinha lá em cima. Caralho, velho, esse é literalmente o episódio mais censurado do vídeo inteiro. Daqui a pouco esse vídeo vai estar com a classificação A18 por conta dessa p***. O maconha ambulante então fica p*** e vira o reptile do mais absoluto nada, pra logo em seguida sair voado na pista dentro de um golfe sabão. E então vemos Alan Zouka tendo um baita dia livre depois de assaltar um banco, junto com sua nova parceira, e agora eles estão vivendo como se não houvesse o amanhã. Por outro lado, nossos pimpolinhos maluquinhos entraram numa enrascada daquelas, até que de repente... Look, man, I don't want to be in jail either, but he's dying. We gotta make him happy. What? I'm not dying, you believe that? Jesus. It was a goddamn prank, you fucking idiot. You're so stupid. Eu fui trollado, fui ludibriado, trollado mesmo, eu fui trollado. Pimpas então se desce com o maconheiro, mas acaba quase indo de arrasta. Mas Charlison heroicamente o salva dando um socão, mas logo depois acaba em feijoada. Nem parece que o caba quase matou alguém. E então está uma noite mega agradável. Agradável até demais, eu diria. Então Charlison e Pimpas aparecem, totalmente traumatizados com o que acabaram de passar. E isso acaba terrivelmente mal. E no final de tudo, Alan Zouka perdeu todos os lucros do banco. Hey, Charlie.
Look, I thought a lot about what you said the other day, and yeah, you're right, man. I'm just gonna be normal from now on. No more little jokes. Shake on it? Yeah, sure. Yeah, what is that? I got you, Charlie. I will never stop joking around and being silly. Bem, diamantados e diamantinhos, aqui se encerra com chave de ouro uma era do canal. Eu espero de fato que durante esse filme eu tenha conseguido entretê-los. Sério, esse desenho foi um grande achado para as animações adultas. E para a grande massa é um mercado bastante odiado por motivos muito válidos. E ver ele chegando ao fim tão prematuramente é triste, mas ao mesmo tempo foi a melhor escolha para o show, antes dele virar uma carcaça sem alma que apenas tenta sobreviver com histórias mal feitas. Foi um desenho adulto que tinha coração, não apelava por humor adulto, entre aspas, que adultos legítimos odeiam, tinha personalidade e um conceito que, particularmente, eu nunca havia visto antes em quaisquer tipo de animação. Tá certo que pode ser aquele estilo batido de dois carinhas vivendo aventuras, mas de coração é o conceito deles saírem pelas ruas como se fossem psicólogos ambulantes. Particularmente foi uma sacada extremamente genial e inovadora. Eu poderia ficar horas aqui falando de como Smile Friends revolucionou a animação adulta, mas o vídeo já tá grande, né? Dito isso, adeus Smile Friends. Vocês cumpriram seu objetivo. Nos fez sorrir.